estão aqui. Mais uma vez, estamos reunidos para mais um Evangelho segundo o Espiritismo. Mais um estudo. Só vamos agradecer a Deus por tantas bênçãos que recebemos na semana passada e que Deus conduza os nossos caminhos hoje, abra as portas certas que nós vamos precisar e derrame muitas bênçãos sobre cada um de nós. Então, neste momento, meus amigos, procuremos uma posição agradável. Vamos serenar a mente, ouvindo a música. Vamos relaxando o corpo, inspirando e respirando profundamente, visualizando a imagem do Cristo e vamos conversar com Ele. A primeira mensagem de otimismo é do livro Otimismo Todo Dia, de Lorival Lopes. E a de hoje é a de número 121. Ela diz o seguinte: esperança, concórdia e calma são as palavras de ordem para este dia. Obedeça a ordem de comando destas palavras, que são as virtudes e o clamor dos valores, que fazem uma paz sem limites, uma vida de verdade e sem fronteiras. Não se ponha a contemplar, não se ponha a contemplar desacertos e insucessos. Coloque no lugar das ideias depressoras as de levantamento, ânimo, esperança e alegria. A felicidade precisa ser procurada, querida, desejada, intensificada. Ame ao máximo, aprecie o que é bom. Silencie a voz de crítica, tristeza, maldade. Siga o cântico da natureza, a simplicidade da vida e o pulsar do amor. Você é mais do que pensa ser. É isso, meus amigos. Tem dias que a gente acorda com desânimo, com aquela melancolia, mas vamos colocar essas palavras de ordem de hoje: esperança, concórdia e calma. E tudo vai resolver, porque tudo passa. Então, o Evangelho de hoje, segundo o Espiritismo, é o capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo. E o item também é o 11, o egoísmo. É uma mensagem que foi deixada pelo espírito de Emmanuel, em Paris, no ano de 1861. Emmanuel disse o seguinte: o egoísmo, esta chaga da humanidade, precisa desaparecer da Terra, pois retarda seu progresso moral. É ao Espiritismo que está reservada a tarefa de fazer com que a Terra se eleve na hierarquia dos mundos. O egoísmo é o alvo para o qual todos os cristãos devem dirigir suas armas, sua coragem e suas forças. Digo coragem porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um empregue todos os esforços para combater seu próprio egoísmo
pois ele, sendo filho do orgulho, devora as inteligências e é o causador de todas as misérias terrenas. O egoísmo é a negação da caridade, sendo por isso mesmo o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo. Enquanto Jesus percorre as santas estações do seu martírio, Pilatos lava as mãos dizendo: "Que me importa?" E diz aos judeus: "Este homem é justo, por que querem crucificá-lo?" E, no entanto, deixa que o conduzam ao suplício. Se o cristianismo ainda não cumpriu sua missão por completo, é devido à luta que se trava entre a caridade e o egoísmo, pois este invadiu o coração humano como uma praga. Cabe aos espíritas, a quem os espíritos superiores esclarecem, a tarefa e o dever de destruir esse mal, dando ao cristianismo toda a sua força e retirando do caminho os obstáculos que impedem sua marcha. Expulsem da terra o egoísmo, para que ela possa elevar-se na escala dos mundos, pois já é tempo da humanidade lutar com bravura e virilidade. Mas para isso é preciso, inicialmente, expulsar o egoísmo do coração dos homens. Emmanuel, Paris, 1861. Pois é, meus amigos, vocês estão vendo aí a responsabilidade que nós temos, nós espíritas cristãos. Os espíritas, que somos nós, têm por missão continuar as obras de Jesus, porque nós somos os novos apóstolos do Cristo. E como Emmanuel mesmo disse nessa passagem, cabe ao Espiritismo a tarefa de fazer com que a Terra se eleve na hierarquia dos mundos. E é essa a nossa tarefa, é destruir este mal que ainda nos persegue. E como é que a gente faz isso? Anunciando a boa nova do reino de Deus, através dessa doutrina tão abençoada, tão esclarecedora. Meus amigos, a transformação moral e espiritual, ela é individual, mas também ela é coletiva. E é somente através do esclarecimento das verdades espirituais, mostrando a todos que a vida não acaba com a morte do corpo físico. Ao contrário, a vida continua. E também que nós somos responsáveis pelas nossas ações egoísticas. Só depois de tudo isso é que nós venceremos essa grande chaga da humanidade, que é o orgulho. Porque é por causa do orgulho que nós passamos por tantos sofrimentos. Então, Jesus, ele encarnou aqui entre os homens. Homens significa mulheres e homens, né? Ele veio
para o nosso mundo para nos ensinar a amar. Mas a humanidade até hoje, ela não consegue compreender o significado dessa palavra. Uma palavra tão pequena, tão bonita, mas que ainda não consegue permanecer por muito tempo no coração da humanidade. E tudo isso porque o egoísmo ainda permanece forte dentro do coração do homem. Infelizmente, as pessoas, elas colocam suas necessidades em primeiro lugar. Claro, nós temos que realmente ter prioridade com as nossas coisas, mas não podemos esquecer do resto do mundo. E Emmanuel, ele diz aqui que o egoísmo é a negação da caridade. E o que é a caridade? A caridade é o amor. O amor que Jesus veio ensinar. E o amor é a maior de todas as virtudes. Aquele que é caridoso, ele é submisso às leis de Deus. E é somente através da caridade que nós entraremos no reino dos céus. Porque ela é a chave da porta que a gente vai abrir para adentrar ao reino dos céus. Então, como disse Emmanuel, que cada um empregue todos os esforços para combater seu próprio egoísmo. E esse é o primeiro passo, meus amigos, para a nossa transformação moral e espiritual. Vamos expulsar essa chaga daqui da terra, do nosso interior. E vamos fazer com que o nosso planeta, o nosso mundo, se eleve na escala dos mundos. Porque hoje nós estamos na escala dos mundos de provas e expiações. Já entramos na regeneração. Mas tem muita coisa ainda. O caminho ainda é longo. E só depende de cada um de nós. Vamos fazer a nossa parte. Começando dominando o egoísmo a nós mesmos. Não é fácil. Estamos aqui passando por provas e expiações. Mas não é difícil. Porque Deus nos criou para que a gente chegasse à perfeição relativa. Porque a perfeição absoluta só Ele tem. Então vamos pedir força a Deus, a Jesus, a toda a equipe espiritual que nos acompanha, para que possa nos ajudar. E a gente possa refletir sempre sobre os ensinamentos do Cristo. Neste momento, vamos juntos, na mesma sintonia, orar, pedindo a Deus paz pelo mundo, por nós mesmos. Vamos pedir a Deus que nos dê força, coragem, aumente a nossa fé, a nossa resignação. Que a mensagem de hoje possa tocar nos nossos corações, que a gente possa compartilhar, porque essa é a nossa missão. Somos os novos apóstolos do Cristo e temos uma tarefa a cumprir.
Que Deus nos ajude. Que assim seja. Porque Ele quer isso. Só depende de nós. Então, meus amigos, a mensagem final de hoje, ela diz o seguinte: na escuridão das ilusões, sempre há alguém disposto a nos estender a mão no instante em que mais precisamos. São verdadeiros anjos na terra, colocados por Deus em nosso caminho para nos oferecer apoio real e palpável, pois ainda tropeçamos na dificuldade de ver com os olhos da alma. Não se iluda quando alguém aparecer para ajudá-lo no seu momento mais difícil. Ele não está só. Vem acompanhado pelos benfeitores do alto, que o inspiram, fortalecem e canalizam a luz necessária para que você possa recomeçar e prosseguir firme na caminhada. Então, cada bênção recebida é uma fonte de coragem, força e perseverança que nos sustenta para não sucumbirmos. Assim, seguimos convictos em direção ao nosso maior propósito, a evolução espiritual. Muita paz e muita luz. Uma boa semana para todos nós. Que assim seja, assim é e assim será. Graças a Deus.